Olá, muito boa noite. A você ligado aqui no canal AgroPlus, começa mais uma edição do programa AgroDebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você, nosso querida telespectadores, já ligadinhos na gente. A partir de agora, 1 hora de informação, análise sobre as principais informações que giram em torno deste que é um dos maiores setores da economia brasileira. Vamos aos destaques do programa de hoje, que traz uma notícia esperada. Na segunda-feira a gente já havia conversado sobre isso por aqui, faltava o anúncio oficial do governo. Está aí, 30 bilhões de crédito anunciados para os setores mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Que notícia maravilhosa! Parece. Mas será que essa notícia é tão boa assim? Será que esses 30 bilhões de reais, uau! O Lula está dando 30 bilhões de reais para o agronegócio. Uau, os barões do agronegócio vão se deitar em cima. Não é por aí, não. A gente vai conversar sobre isso, vai tentar entender como que isso, na verdade, não vai ajudar em nada, não vai fazer diferença. E na maioria dos produtores, na maioria dos setores afetados, vamos tentar explicar por que você dar o crédito não vai resolver o problema. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ainda também sobre o governo federal, o presidente Lula vai propor durante a COP30, que acontece em novembro, no estado do Pará, ele vai propor aí, o que ele já disse, a criação de uma tarifa para países ricos. Essa tarifa, que é uma sugestão dele, é por causa das mudanças climáticas, né? Já que a dívida é mais de 1,3 trilhão, 1 trilhão e 300 bilhões de reais, portanto, de dólares, aí por causa das mudanças climáticas. Vamos entender também os impactos disso na análise aqui do seu Bianco, que está comigo hoje, se junta a mim já por aqui também, qual que seria os reflexos de uma proposta como essa do governo brasileiro e se há possibilidade, na opinião dele também, de essa sugestão ir para frente. No programa de hoje também, meus amigos, tem um anúncio, uma notícia, uma análise de uma notícia que está muito relacionado ao desenvolvimento econômico. O estado do Maranhão, né, está passando por uma mudança econômica e, consequentemente, logística, isso por conta de uma empresa, né, a inauguração da biorefinaria da Impasa, na cidade de Balsas, no Maranhão, que está reconfigurando o estado, até porque está mudando, né, a rota do milho produzido por lá, já que ao invés de ir para outros destinos, para fora do país, por exemplo, agora o milho ele pode ficar dentro do estado. E aí faz com que precise que a infraestrutura do estado esteja preparado para a circulação de caminhões que vão levar esse milho aí até essa refinaria. Esses são os principais assuntos a serem discutidos no programa de hoje. O programa só está começando. Faço o convite para você para continuar conosco. É 1 hora de programa. Seu Bianco se junta a mim nesta quarta-feira, seu Bianco, dia 13 de agosto. E antes de mais nada, de qualquer pergunta ou qualquer comentário, hoje o AgroDebate está na sua edição de número 200. Olha só, já são 200 programas, ou seja, também 200 horas de conteúdo produzido para o nosso telespectador que nos assiste diariamente. O senhor faz parte disso, muito obrigado. Daiane Kirnev também faz parte disso, nosso querido amigo Zaid também, que também está um pouquinho sumido por aqui, mas todos os entrevistados que passaram por aqui fazem parte. Muito obrigado, senhor Bianco, e parabéns. Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Parabéns a você, Jossan, que foi o idealizador, o criador dessa ideia, desse programa que passa em Itapurá e em rede nacional pelo AgroPlus. Então,
Parabéns a você. Eu sei que é um trabalho árduo, é uma tarefa muito difícil. Às vezes você colocar uma hora de programa no ar, precisa-se de muita notícia, muito comentário. Então isso só me deixa cada vez mais orgulhoso de você ser meu filho, de você fazer parte, de você ter criado isso. E fique sabendo que um pai somente fica muito mais contente se alguém faz mais e melhor do que ele, somente se for um filho dele. Então você está fazendo mais e melhor do que a gente consegue fazer por aqui. Parabéns e sucesso. Rapaz, eu te chamei para fazer parte desse projeto por causa dos seus comentários. Se não fosse os seus comentários, da nossa colega Daiane Kirnev, a gente não ia conseguir produzir essa 1 hora de programa diário por aqui, com tanto conhecimento, com tanta informação, se não fosse vocês. Então, tenho a agradecer a vocês. Mas o nosso telespectador está interessado na notícia, e hoje as notícias... Ih, rapaz, vai sobrar pano para manga aí, hein? Vamos lá, vamos fazer o convite para o nosso telespectador, vamos debater o agronegócio. Antes de mais nada, agradecer aqui também, né? Cadê? Paulo faz parte disso também desde o início, dedicou muito, né, Paulo? Obrigado também pela dedicação ao programa. Se não fosse também os bastidores aqui, o pessoal de trás aqui, rapaz, não dava certo não. Mas vamos lá. Governo, seu Bianco, na segunda-feira a gente falou por aqui que ia anunciar, e eu tô até tentando me policiar aqui para as informações que eu falo, porque alguns sites de notícia, até sites de notícia do agronegócio, colocam isso como uma manchete como governo anuncia pacote de ajuda a setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Eu estou me policiando para eu não tentar usar esse termo, porque eu não estou vendo como uma ajuda. Eu quero a tua análise também sobre esse assunto, então vamos lá. Vamos tirar a palavra ajuda dessa manchete aí. No próprio site do governo, do governo federal, não diz também, não cita ajuda. O que eu fiquei assim foi que alguns sites do agronegócio mesmo colocou como ajuda, mas vamos lá. No site do governo diz o seguinte: o governo anuncia 30 bilhões de reais em crédito para setores afetados por tarifaço. Bom, a própria manchete já fala por si só, mas eu acho importante a gente deixar mais claro para o nosso telespectador, porque eu acho que as informações elas vão se perdendo no meio do caminho, e muitas vezes a gente ouve crítica, até mesmo da imprensa, da ampla imprensa, enfim, alguns comentários, os barões do agronegócio ganhando mais dinheiro, 30 bilhões de reais para esse pessoal. E é aí que vem o pulo do gato de a gente não tratar isso como ajuda, porque mais uma vez, aquela velha história que a gente já sempre tratou, esses 30 bilhões de reais, que é uma grana estrondosa, e que o Lula já falou, inclusive, uma informação que não é novidade, que esse plano ele terá os recursos que estão fora da meta fiscal. Ou seja, isso não é novidade para quem acompanha, porque a gente já sabe que o governo não cumpre a meta fiscal já tem muito tempo, então qualquer R$1 a mais que ele vá liberar vai sair fora da meta fiscal. Então a gente está falando desses 30 bilhões e que são crédito. Vamos lá, deixar mais claro para o nosso telespectador, nossa telespectadora. O que é que esses setores afetados pelo tarifaço vão ter que fazer? Vão ter que ir até um banco e falar assim: eu preciso de dinheiro emprestado. Então esse dinheiro não está caindo na conta desse pessoal para falar assim: epa, agora sim o governo fez por nós. Porque no final das contas, seu Bianco, ele não está fazendo nada que vá de fato beneficiar. Ou vai? O governo fez um grande erro, que foi a briga com os Estados Unidos, iniciado lá naquela reunião dos BRICS. Então,
O grande problema foi criado pelo próprio governo. Agora, eu gostei muito que você deu a notícia que não é uma ajuda. O governo está propondo uma linha de crédito, empréstimos a quem precisar e que esteja ligado à exportação, e não está bem definido para quem, como e por quê, que é um outro grande problema, certo? E eles vão emprestar esse dinheiro. Porém, hoje, taxa Selic está quanto? 15%. Isso daí o governo está dando um dinheiro para que um industrial ou quem exporta compre uma corda para ele mesmo se enforcar. Porque o próprio dinheiro que ele está arrumando seria um empréstimo, porém vai ter que retornar com juros e correção, com o banco ganhando dinheiro, com uma infinidade de outros problemas. E aonde é que vai sobrar isso? Vai sobrar porque o próprio industrial vai sobrar a mercadoria dele e ele não vai conseguir vender. Se ele não consegue vender, tem um acúmulo de prejuízo. E tendo prejuízo, não adianta você emprestar dinheiro. Todo e qualquer setor tem que ter lucro. Ele pode pegar um dinheiro emprestado, mas ele deve, pode e precisa ter lucro para que pague esse empréstimo. É a tal da viabilidade financeira que a gente sempre comenta por aqui. Então, o governo está simplesmente, no meu entender, emprestando um dinheiro para que a indústria brasileira ou os exportadores brasileiros, principalmente para esses que exportam para os Estados Unidos, comprem uma corda para se enforcar. Somente isso, no meu entender. É muito bem analisado, porque esse crédito... o senhor falou tudo, né? Falou o negócio do prejuízo, se a questão do prejuízo. Se vai ter prejuízo, não adianta. O negócio é mudar a rota. Eu, assim, para eu não tecer apenas críticas a essa medida, eu vejo assim, que ela talvez ajude para não perder a produção daqueles produtores que foram pegos de surpresa com produtos perecíveis, que isso está dentro desse plano do socorro que eles estão falando, uns planos de socorro aí do Palácio do Planalto. Existiu uma crítica em cima dos Estados Unidos, né? O Haddad falou que o Brasil está sendo sancionado, né, por ser mais democrático que o agressor, ou seja, isso é uma crítica aos Estados Unidos. Mais uma vez, ao invés de estarmos quietos, estamos tecendo críticas. Mas será que de certa forma a gente consegue tirar algum proveito? Tem algum setor que de fato isso vai servir como ajuda? Para a gente não falar também, não ser somente advogado de um lado, mas não tem algum setor, aquele que está com o produto pronto, que já estava com o produto embarcado, aquele que já estava numa situação, algum setor vai ser ajudado? Jossan, eu acredito que até vai ter setores, só que o governo tem que agir e agir rapidamente. Como você falou, o próprio governo ele consome, vamos dizer, produtos perecíveis. E o governo compra em muitas prefeituras municipais, governo de estado, o governo federal compra para merenda escolar, compra-se para presídios, então toda e qualquer mercadoria perecível e que estivesse pronta para exportação, deve ser dada prioridade para essa. Nós vimos ontem que tinha um problema de manga. A manga não está na comida que vai para presídio. O que está lá é tomate, sei lá, um outro produto. Substitui, dá preferência para isso, e o próprio governo dá destino a esses produtos perecíveis. Então, determina que escolas e diretorias disso dêem preferência para essas compras, e automaticamente elas estarão até num preço mais acessível. E você está dando destino a essa comida. Aí, dessa maneira, automaticamente estaria resolvendo o problema do exportador. Não adianta, igual nós falamos no começo, você criar um crédito lá e daí já está acima do teto que o governo pode gastar. Quando deu enchente no Rio Grande do Sul, aí já foram para o subteto, aqui um pouco eles começam a criar mais um andar acima dessa despesa, teto, subteto, terceiro, quinto andar. Então não adianta, o governo não pode
gastar mais do que arrecada. E para essas situações, nós, brasileiros, deveríamos estar preparados. O governo deveria ter recursos disponíveis, sem necessitar de ir buscar esses financiamentos, esses recursos, em cima de extrapolarem o teto. Porque quando você extrapola também, você vai no mercado buscar dinheiro. E você indo no mercado procurar mais dinheiro, o dinheiro fica mais caro. Então, cada vez que o governo faz as coisas não muito bem pensadas, custa muito mais caro para o próprio governo. Ele vai emprestar um dinheiro também, e esse dinheiro que ele vai emprestar, nós vamos pagar, José, nós como consumidores, vamos pagar duas vezes. Primeiro, porque o produtor vai pagar mais juro industrial, vai pagar mais juro, e esse juro, e o governo está emprestando um dinheiro que ele não tem, e ele vai pagar juros sobre esses valores também. O que vai acontecer para nós? Vai acontecer inflação. E essa inflação ela vai gerar, então, um custo maior para nós mesmos. Então, nós, como consumidores, iremos pagar a conta duas vezes. Uma, pela exportação, pelo custo da exportação, que não vamos ter, e outra, pelo custo da inflação. Muito bem falado. E isso também faz refletir que o único setor que vai se beneficiar com esse crédito são as instituições financeiras, os bancos, principalmente os grandes bancos, aí devem se beneficiar, serão os maiores beneficiados nessa história. Mas vamos lá para as principais medidas do pacote, porque ainda tem informação a ser analisada. Alguns setores já falaram que acham que esse é um bom valor, tem setores que acham que 30 bilhões são suficientes, mas tem que esperar detalhes do plano. Os primeiros detalhes que a gente tem acesso estão no site do Canal Rural aqui. Principais medidas do pacote são as seguintes: o sistema de crédito à exportação. Deixa eu só, para ficar mais fácil, 1, 2, 3, 4 pontos. 1, sistema de crédito à exportação, reativado para financiar os setores afetados pelo tarifaço, mas com operação estendida a todo o segmento exportador brasileiro. Daqui a pouco o senhor analisa. 2, sistema de seguro. Exportadores contarão com cobertura por meio do Fundo Garantidor. 3, reintegra. É o programa que devolve parte dos tributos incidentes sobre exportações convertido em crédito tributário. Segundo a Haddad, o mecanismo será encerrado no final de 2026, quando entra em vigor a isenção para exportadores prevista na reforma tributária. E para finalizar, nas principais medidas desse pacote, 4, a flexibilização de compras governamentais. Estados e municípios poderão adquirir produtos perecíveis que originalmente seriam exportados para os Estados Unidos e utilizar na merenda escolar e outros programas alimentares. Tem algumas informações aí, vamos tentar entender tudo um pouquinho melhor. Então, o sistema de crédito à exportação vai ser para financiar os setores afetados pelo tarifaço, mas com operação estendida a todo o segmento exportador brasileiro. Seu Bianco. Aí eu te peço, quais são as empresas afetadas que tiveram problemas com a exportação? Nós falamos que o suco de laranja ele não está dentre os produtos que vão ser taxados, certo? Ou pelo menos ficou naquela lista dos 500, ficou fora. Agora tem subprodutos da laranja que serão afetados. Então, quem é que poderá pegar esse dinheiro emprestado? Quem é que tem o direito de pegar esse dinheiro emprestado? Ou poderá ser beneficiado? Alguém que faz um subproduto do suco da própria laranja ou do suco de laranja. E essas pessoas, quem serão essas pessoas? O caminhoneiro que transportava lá na região, que só tinha esse frete, ou que só tem esse frete, esse caminhoneiro ele tem direito a pegar um empréstimo em cima disso? Aquele restaurante que fornecia alimentação, almoço, aquela borracharia, aqueles setores secundários que sobrevivem desse subsegmento ou desse segundo segmento,
quem é que vai ter direito? Então, essas regras é que não estão bem definidas, e essas regras que poderão ser, então, bem definidas para que a população saiba quem é que pode pegar esse empréstimo. Apesar de que, como eu falei no começo, eu não concordo com esse empréstimo. 2. Sistema de seguro. Exportadores contarão com cobertura por meio do Fundo Garantidor. Esse fundo garantidor, eles vão dar uma exportação, vai ter um seguro. A exportação, você mandou o produto lá, você tinha assinado um contrato e você tinha pego aquele adiantamento do contrato de câmbio, né? Que tem muito esse sistema. Quando você tem um contrato de venda para um país, você pode ir no Banco do Brasil, eles chamam de ACC, que é um adiantamento do contrato de câmbio, e o governo te dá o dinheiro. O banco te empresta o dinheiro, logicamente cobrando juros, mas você já tem um adiantamento para que você possa fazer esse produto para exportar. Então, nessa condição, eles já tiveram, eles querem que tenha um seguro em cima disso, porque às vezes a pessoa pegou, a indústria, o produtor pegou esse dinheiro, fez o produto, entregou o produto e falou que ia entregar, ia vender para os Estados Unidos a R$10. Quando chegou lá com 50%, custou 15%. O comprador lá dos Estados Unidos não quis, voltou para trás e houve a recusa desse produto. Então, aí quem é que iria pagar essa despesa de ida, de volta? O próprio seguro. Muito bem. E o programa Reintegra, que devolve parte dos tributos incidentes sobre exportações convertido em crédito tributário. Isso é uma vantagem tributária, vamos dizer, impostos, né? Impostos tem aquela lei Candir, se eu não me engano, né? É uma lei que você pode se beneficiar, porque quando você exporta, o imposto é zero, vamos dizer, né? Então, quando você exporta, o Estado te dá um benefício porque não gerou ICMS, não gerou os fatores de coisa. Então, isso se reintegra, seriam benefícios em cima dessa taxação e desses impostos que poderão ter ou que serão anulados, que não haverá essa cobrança desses impostos. E para finalizar, o que o senhor havia mencionado, a flexibilização de compras governamentais, né, com estados e municípios podendo adquirir produtos perecíveis que originalmente seriam exportados e agora utilizar na merenda escolar e outros programas alimentares. Aí fechou minha boca, né, porque era aquilo que eu falei que o governo não estava fazendo, mas então na lei ele está fazendo, e isso sim que é um benefício grande. Por quê? Você estava pronto com esse produto no porto ou voltou esse produto e é perecível, vai durar no máximo numa câmara fria, aí dura uma semana, 15 dias. Então você tem que dar destino a isso. Nada mais justo de que você dê destino àquelas atividades que o próprio governo precisa comprar essa alimentação. E aí eu estou tentando ter uma entrevista com algum especialista, porque tem uma outra informação também que gira em torno dessa tentativa, né, de Brasil negociar abrir mercado com outras localidades na intenção de driblar os efeitos ruins por conta desse tarifaço. Existe uma tendência de a gente ir para mercados como o Vietnã e outros mercados asiáticos, só que existe um outro parâmetro aí que é a adaptação, que é aquela demora que a gente sempre fala por aqui. Você demora para conquistar um mercado e se adaptar, exemplo de Japão, que nós falamos ontem por aqui, foram 5 anos para a gente ficar com 0,15% da fatia de mercado deles. Então é um tempo muito demorado, é prejuízo que deve ter, mas esse crédito também não é uma boa saída. Para se encaminhar, para encerrar esse assunto, voltando, a melhor saída era resolver
em conversa com os Estados Unidos para que essa tarifa fosse, pelo menos voltasse ao normal, aos 10%. Aí que vem, vamos dizer, uma associação igual. Esse grande problema foi criado por causa dos BRICS, né? A reunião dos BRICS, e daí falaram que iam criar uma moeda para combater o dólar, e dessa maneira criou-se esse tarifaço do Trump. Aí sim que teria que ver se os BRICS são amigos mesmo, se todos esses países que participam dos BRICS, se eles são amigos mesmo. Olha, eu vendia determinado produto para os Estados Unidos e está sobrando. Qual o país que precisa? E o Brasil tem que colocar seus ministérios com a pastinha embaixo do braço e sair vender tudo que tem, para que o prejuízo seja menor. Não há condição de que o governo brasileiro peça desculpas aos Estados Unidos, okay? Porque eles falam da soberania. Tá bom, vamos deixar que essa briga fique entre nós aqui e não vamos pedir desculpa. Mas então, compete ao governo sair atrás de novos mercados e fazer com que dê destino a essas mercadorias, porque senão muitos empregos irão sobrar, muitas empresas irão à falência. Tá certo, a gente segue de olho nessa informação e inclusive o Lula, só complementando essa tua fala aí da moeda única do BRICS, eu vi agora há pouco, antes da gente começar o programa, em algum lugar aqui ele falou que continua com essa ideia, né, da moeda única, então é bem provável que acordo não deve sair. É o que a gente gostaria, mas acordo não deve sair, ele vai continuar batendo em cima disso. E só para fazer mais um gancho para isso tudo, a impressão que dá é que ele está tentando o que a gente falou do presidente americano, né? Está tentando se aproximar. A impressão que eu tenho com essas medidas é que ele está tentando se aproximar do agronegócio ou mostrar para o restante do Brasil que ele está fazendo pelo agro. Ele está fazendo um discurso político para ver se ganha votos, José. Vamos lá, o presidente chinês, né? O Xi Jinping, né? Ele brigou com os Estados Unidos, foi tarifado, tá? O que ele fez? Foi lá nos Estados Unidos e sentou na mesa redonda com o Trump. Ele ficou batendo boca, ficou brigando que vai criar não dói nada para o Trump e para os Estados Unidos de você dizer que você vai criar uma outra moeda mundial para combater exatamente o dólar. Essa foi a gota d'água de todo esse processo. Então, hoje, você não precisa dizer que você vai criar. Ou você pode ficar quieto. Tá certo. Muito bem. Daqui a pouco eu te chamo de volta. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala ainda sobre Lula, já que ele afirmou que vai propor a criação de uma tarifa para países ricos. Isso, segundo ele, deve acontecer durante a COP30 no Pará, em novembro desse ano. Isso tudo, essa tarifa, seria por causa das mudanças climáticas. Enfim, vamos ir por dentro dessa informação. E ainda hoje a gente fala sobre a nova rota do milho no Maranhão, uma grande biorrefinaria por lá e que está mudando a rota e isso traz muito desenvolvimento. É uma conversa muito boa. O intervalo é rápido, a gente volta já. Agrodebate desta quarta-feira, dia 13 de agosto, está de volta. Você continua conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Você que chega agora, mais meia hora ainda de programa. Chegamos à metade do nosso tempo, né? Todo dia 1 hora de debate sobre o agro. Foi metade do programa de hoje e a gente ainda tem muita informação ainda para trazer para vocês, então vamos correr. O assunto da vez o Lula disse que o Brasil vai propor a criação de uma tarifa para países ricos durante a COP30. Esse anúncio deve acontecer, tá? Isso deve ser essa proposta que ele falou sobre isso, né? Ontem, terça-feira,
Ela deve ser anunciada em novembro e essa criação de tarifa para países ricos é para pagar essa tarifa para conter as mudanças climáticas. Ele disse assim: nós queremos, na verdade, que haja justiça ambiental e a COP no Brasil será transformada na COP da verdade, disse ele em entrevista à Band News. O Lula afirmou que os países ricos têm a dívida de mais de 1 trilhão e 300 bilhões por ano por causa das mudanças climáticas. Tenho certeza que seu Bianco vai colaborar muito com essa informação. Ele volta para compor a nossa bancada digital. Seu Bianco, o nosso grande medo desde o início dos nossos debates aqui sobre a COP30, que foi ali no começo do ano, a gente começou a falar mais sobre isso depois da virada do ano. Esse assunto começou a fazer mais parte dos debates dos brasileiros. E desde então o senhor vem falando que um grande medo é de chegar aqui e nós sermos rechaçados, outros países entrarem dentro do nosso território brasileiro e aqui usarem de palanque para continuar falando mal e trazendo as falácias sobre problemas em conservação, enfim, e de meio ambiente. Na sua opinião, essa proposta dele é uma proposta viável? Não é uma proposta viável? Assim como o senhor falou no bloco anterior, uma falácia de Donald Trump, aí, um meio dele falar é para agradar eleitorado? É isso que o Lula está fazendo também? É para agradar eleitorado? Ou, na sua opinião, isso faz algum sentido, a criação aí de uma tarifa para os países ricos que ele deve anunciar na COP30? Talvez, Jussan, essa é uma excelente ideia. Talvez não seja para os países ricos pagarem isso, mas que para todos os consumidores do mundo que paguem isso. Eu só acredito assim que o presidente ele falou ontem que não vai ter a coragem de falar na COP30. E se tiver a coragem, que seja colocado também como metas. Porque aí, às vezes, há muitos discursos, e esses discursos são para inglês ouvir só. Fica lá e só ouve. Isso tem que ser colocado em ata, tem que ser dito que deve existir um prazo para que isso ocorra, e esse prazo tem que ser curto, porque a dívida do mundo, principalmente com as florestas brasileiras, eu não sei de onde saiu esse cálculo que você citou, que o presidente citou, mas eu acredito muito que seja nessas alturas. Qual que é a ideia? E vamos recapitular um pouquinho agora. Esses dias a gente falou do GPS, né? O GPS é norte-americano e toda vez que você compra um aparelho, muitos aparelhos, mas principalmente um celular, esse celular aí de você que está nos assistindo, esse celular que você ouviu, quando você comprou, um percentual desse celular, ele foi para os militares norte-americanos, que são o quê? Que é o exército norte-americano, que é o dono desse GPS. Então, isso faz com que eles tenham mais tecnologia, eles possam aplicar, e eles estão recebendo recursos do mundo inteiro, ou de muitas partes do mundo, para que isso possa ser viável. Então, no meu entender, esse discurso do Lula, ele deve dizer que o que é que mais polui, o que é que mais gera o gás ruim, o CO2, né? Gás carbônico, né? O que é que mais polui? Automóveis, carros, caminhões, esses carros que tanto benefício nos trazem, que nos levam daqui para lá, o meu carro, seu carro, o caminhão que traz aquela mercadoria para nos alimentar, tudo bem, eles nos dão um benefício, porém, eles geram esse CO2 que polui muito o meio ambiente. Isso o que é que faz essa transformação desse CO2, essa fotossíntese, que é o que faz são principalmente as florestas. O mar também faz, mas principalmente as florestas. Então, se nós temos floresta,
Cada país que tem a floresta, ele teria um direito em cima desse valor desse veículo, quando você comprar, de um imposto em cima disso. A ideia mais ou menos seria isso, copiar o que o GPS tem, o que os Estados Unidos fizeram com o GPS. Então, se nós tivermos esse direito, e se eles taxarem o carro ou tudo aquilo que polui, até a própria geladeira, né? Até uma geladeira que a gente tem em casa, ela produz esse CO2. É super simples de você calcular. Qual a vida útil de um automóvel? 20, 30 anos, em média. Esses 30 anos eles vão andar quantos quilômetros, vai jogar quanto de CO2 na atmosfera. Calcula em cima disso e um percentual disso deve ser arrecadado por um fundo, que esse fundo seria principalmente quem tem florestas, não só o Brasil, mas quem tem florestas, e isso seria um crédito, vamos dizer, esse bendito crédito de carbono que se fala tanto, que os europeus vão ajudar a dar, mas eu nunca vi os europeus assinarem um cheque de crédito de carbono na minha vida, eu nunca vi. Quando eu vi essa notícia, né, de Lula querendo propor a criação de uma tarifa para países ricos, me pareceu que era ele querendo fazer uma gestão, assim como ele faz dentro do Brasil, de colocar tarifas e para todo mundo, e para um e para outro, para as empresas, e dar direitos a um e dar direitos a outro. E hoje em dia, parece que, inclusive fazendo uma comparação, né, as empresas elas não têm mais condições de continuar adiante por conta de impostos e etc. E o que parece é que ele está querendo agir da mesma maneira que ele age dentro do Brasil, aí com o restante do mundo. E aí vai do restante do mundo aceitar ou não essa gestão para ver se acham correta ou não. Mas o seu ponto de vista, seu Bianco, isso é muito interessante. Eu acho muito mais interessante cada um de nós assumirmos a responsabilidade do que dar o direito ou a responsabilidade disso tudo para uma empresa. Para a empresa que está fazendo o celular, para daí abrir uma brecha para alguém ir lá e meter um processo, ou para abrir espaço para falar, não, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito daquele outro jeito. Enfim, eu acho que quando a gente pega a responsabilidade para nós, daí a coisa muda. Jossan, você vai pagar, quem é que vai pagar essa conta? Quem consumir. Se você quiser ter 2 celulares, você vai pagar o duplo da tua conta. Se você da outra maneira, ia ter que pagar de qualquer jeito, porque na hora da... Como o senhor mencionou muito bem, vou comprar o celular, já está embutido. Mas eu acho que tinha que ser diferente esse negócio, porque senão vira bagunça. Eu acho. Mas beleza, e também, né, vamos dizer, em automóvel, quanto mais você consome, e tem tantos outros poluentes, né? Tem tantos motores, o que mais polui, o que mais gera esse CO2. Então isso, de repente, seria a maneira de que quem está poluindo deve arcar com essas despesas. Quanto mais você poluir, mais você deve pagar para que essa floresta, principalmente a brasileira, que fique em pé, que não haja essa briga, que não se pode desmatar esse ano tanto por cento, nem existe o desmate. Lógico que na Europa não existe desmate, não existe floresta. Então como é que vai existir desmate se não existe a floresta? Então eles pegam no pé do Brasil ou principalmente de países sul-americanos, porque existe a floresta e eles não querem que essa floresta seja transformada em terras produtivas, porque além de não captar esse CO2, vai concorrer com mercadorias que irão revender, ou com os próprios produtores desses países que tantas alegações fazem contra o Brasil. Seguimos de olho para ver se isso vai acontecer de fato, se esse anúncio vai acontecer, se não vai acontecer, e como os países receberão essa informação, se pelo menos ela vai a debate, ou se vai ser jogado de escanteio já de primeira.
Anota aí, a COP 30 é em novembro, né? Anota no seu diário aí, vamos ver o dia. Quanto tempo o Lula vai falar disso? Primeiro, se vai falar disso, se não for só um discurso político, se vai falar disso. E se falar disso, quanto por cento do tempo dele ele usou para isso? Se é uma convenção de clima, nada mais importante do que isso. Boa, boa. Vamos anotar aí. Colocar aqui, bem colocadinho aqui. Inclusive, a gente nem abordou, né, a quantidade de países que estão querendo desistir por causa dos preços dos hotéis lá no Pará, né, por conta dessa COP aí, né. Enfim, tem muita coisa, eu estava até com medo. Tem alguns chefes de estado aí que prometeram não vir, já anunciaram que não vem por causa de valores de hotéis. Dois fatores. Primeiro, não pode existir a exploração e não pode existir esse pagamento. Eu vi até uma notícia que os caras estavam consultando passagem de avião de Belém a São Paulo. Viria a São Paulo e voltaria no outro dia porque ficaria mais barato. Para os governos também não vai mudar em quase nada. Isso talvez seja só uma desculpa para eles não virem. Mas eu não concordo também que seja explorado os preços em virtude da alta procura que vai ter. Muito bem, daqui a pouco eu te chamo de novo. A gente vai fazer o nosso último intervalo comercial de hoje. No próximo bloco a gente fala sobre um conflito fundiário na Bahia, no sul da Bahia. Tem produtores que denunciam um cerco armado em uma fazenda ocupada. Vamos falar sobre isso e também a nova rota do milho que está sendo redesenhada por lá no estado do Maranhão, que está mudando aí a rota, o destino do milho e trazendo desenvolvimento para o estado. O intervalo é rápido, voltamos já. Quarta-feira, dia 13, o Agrodebate está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Vamos debater o agronegócio continuando as informações por aqui. Agora a gente fala de um conflito fundiário no extremo sul da Bahia. Tem produtores por lá que estão relatando esse novo episódio de tensão que aconteceu na última sexta-feira, dia 8, no distrito de Cumuruxatiba, no município de Prado, na Bahia, onde produtores rurais afirmam ter sido cercados por um grupo armado durante uma tentativa de vistoria a uma fazenda. A propriedade está ocupada desde o domingo anterior. Segundo os produtores, ao chegarem ao local para verificar se a sede havia sido arrombada, foram recebidos a tiros. E olha só, imagens de drone identificaram o ex-secretário municipal da cidade como o autor de um dos disparos. O material foi encaminhado para a Polícia Federal. Seu Bianco volta aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto. Seu Bianco, me parece, a gente vê, tem uma foto, outra que mostra indígenas no meio disso tudo, mas com essa informação do ex-secretário municipal lá do município como autor de um dos disparos, o que faz parecer é que os índios têm sido usados como massa de manobra. Como você falou, se houve esse disparo, você acha que um ex-secretário ele precisa de um cantinho de terra para trabalhar? Não é o perfil econômico dele, não é perfil de trabalho dele. O perfil dele é que se ele era secretário. Ele não é o perfil dele lá. Então isso aí, no meu entender, é um aproveitador, está querendo se aproveitar de situações. E como nós já comentamos aqui, Jussano, não adianta, se você quiser ser um assentado do INCRA, procure o INCRA, converse com o INCRA, existem diversas áreas, o INCRA faz a compra, o INCRA destina, o INCRA também te dá condições daí, ou pelo menos você está dentro de um programa de condições. Agora, quando você entra aí, você tem que trocar tiro com os proprietários, isso é invasão, isso é
desculpa aí, não tem cabimento que haja ainda essa situação num país que nós estamos, nesse século já. Isso não existe mais. Você trocar tiro por causa de posse de terra, não existe mais isso. Isso aí, 50 anos atrás ainda podia se ouvir isso. Hoje, me desculpe, mas não posso concordar com isso não. Dessa vez não é uma crítica a essas pessoas, a MST, que a gente sempre fala por aqui, e também não é o caso nem de uma crítica a essa causa legítima que seria dos indígenas, né? Mas sim de criminosos que estão se escondendo aí atrás dessas causas. Jossá, você viu alguma coisa sobre o Senado, que hoje, me parece que hoje, estão aprovando uma lei que se dá direito aos indígenas para que eles possam usufruir das terras como... Está aprovando o projeto, tá aprovando o projeto. Eu estou com essa informação aqui, inclusive, aberta no site da Frente Parlamentar da Agropecuária, e a informação é a seguinte: uma comissão do Senado aprova o projeto que autoriza atividades econômicas, né? Então, o relatório do senador Márcio Bittar ao projeto de lei que regulamenta a exploração de atividades econômicas em terras indígenas, ele foi aprovado. Então, por enquanto, é só o relatório. A gente tem alguns passos ainda a serem seguidos. Eu acho que amanhã a gente vai falar sobre esse assunto com bastante detalhe. Vamos deixar para amanhã essa informação. A gente vai estar bem preparado para falar sobre ela daí. Nada mais justo que esse secretário ajude os indígenas a fazer cursos profissionalizantes, etc., para que eles ganhem seu dinheiro e que possam lucrar com as suas terras. De maneira correta. Isso, exatamente. Vamos para a nossa última informação, seu Bianco, que eu deixei ela por último, porque é uma informação muito boa, que ela mostra o desenvolvimento e que isso que está acontecendo hoje já aconteceu com outras regiões, outros municípios, outros estados, quiçá o Brasil, né? Que o desenvolvimento, enfim, a gente começa do zero, a gente começa quando não tinha nada, precisou de asfalto, precisou de desenvolvimento, de criação de indústria, de geração de emprego, de muita coisa. E é o que tem acontecido no estado do Maranhão. E eu não estou falando de um desenvolvimento de todo o estado, mas o início de uma mudança de uma rota e que isso dá mais alternativas de rota para o milho. A gente está falando aí da inauguração de uma biorrefinaria, mais uma biorrefinaria, produção aí, portanto, de etanol por parte do milho, né, seu Bianco? Que é o caso da Impasa, lá em Balsas, no Maranhão, e que está reconfigurando aí o cenário agrícola e logístico lá da região, com capacidade de processar 1 milhão de toneladas de cereais por ano, incluindo milho e sorgo, para a produção de etanol, o DDG, que a gente já falou muito por aqui, óleo vegetal, energia elétrica. A unidade já impacta diretamente a dinâmica de preços, o fluxo de exportações e a infraestrutura do sul do estado. Seu Bianco, isso quer dizer o quê? A gente tem, né, Maranhão tem o porto, correto? Eles têm um porto por lá, como é o nome do porto? Ai, agora você me apertou, também não tá lembro. Bom, mas enfim, tem um porto, e todos os caminhões faziam a mesma rota. Pegou o milho, todos vão para um lugar. Agora tem uma outra opção de destino. Isso faz com que os caminhoneiros, por enquanto os caminhoneiros, vamos deixar para pensar lá na frente, com ferrovia, hidrovia, depois. Mas por enquanto os caminhoneiros, eles precisam de melhores condições nas estradas. Então asfalto que chega, durante esse trajeto, restaurantes que vão precisar estar instalados, postos de combustíveis. Então, isso tudo é desenvolvimento. Era nesse ponto que eu queria chegar, Sabiano.
Progresso, progresso, progresso e mais de desenvolvimento. Toda essa região, José, vai beneficiar, a Empaz aí vai beneficiar toda uma região, que é toda a região do Mato Piba, aí, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Naquela região ali vai beneficiar muito, porque é uma região em muito desenvolvimento, com muita expansão, com produção de milho, de soja, de milho, de algodão, mas principalmente a produção do milho vai ter uma destinação. E aí também, em cima disso que você falou dos caminhoneiros, terão que ter muito mais armazém para armazenar esse produto, porque o milho você produz em determinados meses do ano, e daí você vai ter que ter o milho para você trabalhar ou transformar ele em algo durante o ano todo. Então, isso também é armazém que se abre, cidade, qualidade de vida, asfalto, melhores rodovias, muita geração de emprego, muito trabalho, benefício para toda a região, não só ali do Mato Piba, mas tudo, até fácil álcool, vai produzir o álcool ali, fácil para daí você levar o álcool até para Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, porque a região dali, ela já tem um transporte um pouquinho navegável. Dali, ou pelo menos você vai no porto do Maranhão, e daí quando você chega no porto, o transporte daí por mar é barato. Então, dessa maneira, de repente vai chegar um álcool mais barato, sabe até onde? Até o Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, até as regiões aí, regiões de praia. Esse álcool chegará muito mais barato, com muito mais preço, muito mais qualidade de preço para todas essas regiões. Então, você veja o leque de benefícios que uma indústria de álcool está trazendo para todo um país, não é só para o Maranhão ou para a região do Mato Piba ou só para os estados aí do Nordeste, mas para todo um país. É o Porto do Itaqui, que é o primeiro porto público com plano de descarbonização. Enfim, tem oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de progresso, como o senhor disse, e que a gente tem visto como que isso impacta. E eu quis trazer essa informação, seu Bianco, porque ela traduz muito bem a história do Brasil, né? Porque a gente tem visto esse desenvolvimento, esse progresso acontecer há algum tempo. E tem regiões como o Maranhão que está passando por isso neste momento. E para aqueles que chegaram e já viram tudo pronto, às vezes depende da região de onde você nos assiste, bem provável que você já pegou tudo pronto. A não ser que você esteja no Maranhão, dependendo da região também, ou algumas outras regiões aí, principalmente na região norte do país, não estão em desenvolvimento. O próprio estado de Mato Grosso também, de onde nós falamos, também está em fase de progresso, de crescimento, mas ele já está em um nível mais avançado. Então, aqueles que já pegaram tudo pronto, é assim que acontece. E isso estimula. Quando a gente ouve notícias, o Brasil teve a geração de empregos, criação de uma biorrefinaria como essa vai gerar dezenas de novos empregos. Então, isso tudo é desenvolvimento, a geração de impostos, renda para mais pessoas que estão nascendo, enfim. A geração de impostos para o estado do Maranhão também será enorme, né? Então, tudo isso, igual você falou, geração de renda para pessoas, empregos diretos, isso aí é uma indústria dessa aí, ela vai transformar esse milho em torno de 50 mil sacas, 1 milhão de toneladas, né? Então, em torno aí de 50 mil sacas por dia, se moer todos os 360 dias. Imagina que o quanto não vai precisar de armazém para estocar todo esse milho. Imagina quantas pessoas não vão ter que usar no transporte disso. Empregos diretos só na indústria aí, isso eu estou dando um chute, mas eu acredito aí que sejam uns 500.
Mas e os indiretos porque toda a região haverá um incentivo para você produzir um milho. Por que tem um incentivo? Porque você tem certeza que alguém vai te comprar esse milho, você tem a certeza que esse milho haverá uma grande procura. E quando houver uma grande procura e quando tiver um destino certo para esse milho ou para qualquer produção, você tem garantia de preço. Então, isso faz com que o produtor, principalmente de grãos, vamos dizer, se coloque nesse setor de unha e dente. E aí vai um elogio para todos os produtores que estão nessa região, que estão abrindo áreas, que estão... Você acha que uma indústria dessa aí, Jossá, no meu conhecimento, assim, não gasta menos do que 2 bilhões de reais para se montar. Você acha que uma empresa vai colocar ou vai jogar 2 bilhões de reais numa região que não haverá produção, que não haverá matéria-prima para eles moer, que não haverá principalmente a matéria-prima? O estudo feito por essa Impasa, né? O estudo feito por essa Impasa aí, eles devem estar fazendo um estudo há muito tempo e com muito detalhe. Então, eles têm a certeza que a região hoje produz uma certa quantia de milho e que cada vez vai produzir mais. Por quê? Porque confiam principalmente nos produtores que são esses heróis brasileiros. O ponto estratégico, né, no sul do estado, isso tudo deve ter. Não foi algo do nada, né? Vamos fazer um negócio aqui assim. Deve ter sido muito bem estudado antes de qualquer negócio ser fechado, né? Então a gente tem a parabenizar e torcer. Aliás, com tanto estudo é bem capaz que o negócio vai para frente. Mas não custa nada também torcer. Estamos torcendo. Até porque Mato Grosso, outras localidades devem se beneficiar. Principalmente o norte do estado de Mato Grosso, que está mais perto de lá. A distância é longa e o Mato Grosso já tem muitas usinas de álcool com destino para o seu milho. Porém, lá também, uma atividade que a gente não falou, Jossam, mas o DDG também, haverá confinamento de animais e muito comida barata para os animais. Então vai ter uma outra cadeia que são a alimentação de animais. E gera cada vez mais oportunidades. Seu Bianco, o programa de hoje acabou. Muito obrigado. Jossam, boa noite para você. Parabéns pelos 200 programas. Parabéns por essa ideia fantástica. E muito obrigado a você que nos assistiu, porque 200 programas também não é tão fácil de assistir também, né? A galera deve intercalar um ou outro, enfim. Dá um jeito aí, mas assim, tem gente que gosta porque é muita informação. Parabéns a você. Obrigado. Telespectadores, obrigado também pela sua companhia. Valeu por hoje. Amanhã estamos de volta. Boa noite, até amanhã. Tchau.